Fala comigo, amigos, já estamos aqui mais uma vez nos estúdios da 4D TV para fazer análise tática. Análise tática que, sinceramente, eu não queria estar fazendo, né? Foi essa derrota que quase, bem dizer, rebaixou o Inter para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São Paulo 3, Inter 0, fora o baile, fora as ameaças. E uma noite para esquecer, uma das piores noites do Inter, né? Num todo, em 100 e poucos anos de vida. Mas, infelizmente, está acontecendo, a gente não pode tapar o sol com a peneira, e nós estamos aqui na 4D TV para mostrar o que foi a análise tática e tentar explicar um pouquinho do porquê o Inter vive esse momento agora tão difícil da sua vida. Antes de tudo, se inscreva no canal, é muito importante para a gente está sempre aqui tentando levar para vocês o melhor vídeo, a melhor visão e talvez mostrar coisas para vocês que vocês não imaginam dentro do campo do futebol, tá bom? A gente vai em cima dos melhores momentos, sempre falo isso, não somos nós que escolhemos os momentos, a gente vai ali na TV, pega e traz para cá e tenta explicar, tá bom? Se inscreva no canal, é muito, muito, muito importante para nós. Bora, vamos lá. Um jogo, gente, que... qual que é a ideia de jogos assim, onde os dois times estão muito pressionados, principalmente falando pelo lado do Inter? Jogar fora de casa, organiza bem o time nos treinos, taticamente, para ter uma forma defensiva. E a partir do momento que o tempo vai passando, o jogo vai melhorando, vai começando a criar espaço, o outro rival também pressionado, começa a ser pressionado pela sua torcida e o jogo começa a desenvolver. Sempre se fala assim, ó, no caso do Inter, ó, vamos aguentar os primeiros 20 minutos que depois o jogo melhora. E no caso do São Paulo, ó, temos que pressionar nos primeiros 20 minutos, tentar um gol para depois as coisas acalmarem, senão vai ficar ruim para nós. Resumindo é isso, o Inter já sofreu contra o Vasco, onde mais ou menos era a mesma ideia desse jogo, tomou 2 gols rápidos e tomou 5 no fim. São Paulo a mesma coisa. A ideia do Inter era controlar o São Paulo, esperar o jogo passar, como eu falei, time bem defensivo, fazendo com que Bernabé e Aguirre fossem os caras, os escapes, quase pontas, né, durante o jogo, de chegar de surpresa no ataque, para também esses dois, né, Bernabé e Aguirre, já que eles estão com dificuldade para marcar, bota 3 zagueiros, dá uma protegida e ó, libera para o ataque. Essa era a ideia do jogo desenvolver, e nos primeiros 10 minutos o São Paulo já tinha tido 4 ou 5 chances claras de gol. Né? O Abel falou na coletiva que o Inter não venceu duelos, e o que é não vencer duelos? É ter menos vontade, nada mais que isso. Uma forma bonita de dizer. Aqui, ó, estamos com 1 minuto, olha aí, ó, com 1 minuto de jogo, ó. 49 segundos. Não existe 50 minutos. Olha isso aqui. O Inter completamente errado, né? Juninho, Mercado mais ou menos como um líbero e Vitão. Olha isso. Não é contra-ataque. Tolói está aqui. Ó. O Mercado já está falando para o Vitão que a bola vai lá, está avisando o tempo todo. Aí deu uma atrasada boa na jogada, deu uma organizada, tá? Dentro da bagunça deu uma organizada. Volto a dizer, 1 minuto de jogo. E aqui tem um erro gravíssimo, né? O Inter em maioria, e aí tem um jogador passando aqui. Bernabé não acompanha, volto a dizer, como estava num 3-6-1, o Bernabé perde um pouco essa responsabilidade de estar aqui nessa linha, ele vem mais por dentro. E o Juninho simplesmente dormiu na jogada. E veja, ó, uma jogada teoricamente tranquila, tu não pode, tu só tem esse cara para pegar, tu não pode esquecer esse cara, olha o que aconteceu. O Inter deu muita sorte, gente. 50 segundos de jogo, um time que está disputando rebaixamento, onde o principal é não tomar gol, olha o que acontece com 50 segundos de jogo. E vamos lá. E não, o São Paulo não precisou jogar muita coisa. Não foi que o São Paulo tocou para lá e para cá, nada. Coisa bem simples. Uma bagunça. Uma bagunça. Isso é gol perdido, um gol perdido. Olha só, isso aqui é uma falha grande também, ó. Isso aqui é uma falha grande. Olha uma linha aqui e uma outra linha aqui. Um jogador com 2... consegue dar um passe. Olha só que loucura. Ó. 1, 2, 3, 4. Tem 5 jogadores do Inter para 2 do São Paulo. E dá a jogada. Lembra? Duelos. Vontade.
Tanto que o Abel fala assim, ó, tem que ter mais orgulho, sabe? Tem que jogar por orgulho próprio agora, porque chegou no limite, por honra, desculpa. Jogar por honra. Isso aqui mostra o que o Abel está falando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, contra 2, olha o que acontece. O que eu entendo, que esses 3 jogadores aqui imaginaram que esses 3 jogadores estavam na mesma linha, né? Ia ser uma linha de 6, 7. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Não tem nenhum disputando a bola. Não tem nenhum disputando a bola. Todo mundo olhando. Era um time com muito medo. A bola para o Inter parecia uma melancia, porque ela pesava muito, ninguém queria a bola, todo mundo se escondia. Estamos aí, ó. 4 minutos de jogo, gente. 4 minutos de jogo. Mais um erro bizarro defensivo. Segunda do Luciano. Vamos lá. Aqui foi uma falta que não foi, tá? Não foi falta, o juiz deu, tá? Mas olha o que acontece aqui, ó. Os 2 jogadores estão nas costas. Isso não é o ideal, sabe? Tu tem que estar vendo, eles têm que estar na tua frente. Tu tem que estar assim, ó, com eles. Não assim, eles não podem estar aqui. Porque quando abate a bola, tu perde esse jogador. Então é um erro bem básico, né? E aqui vem uma outra coisa, né? Aqui, ó. Isso aqui, sim, é uma falha do Rocher. Um cara com 1,89, 1,90 de altura, ele não pode, numa bola dessa, vir até aqui e não terminar. Lembrando, o goleiro tem que chegar e tem que destruir todo mundo. Ele tem que destruir todo mundo. E quando o zagueiro vê que o goleiro está saindo, automaticamente ele para. Ou ele diminui, porque está vindo o teu goleiro, ele não pode trombar com o goleiro. Então, o movimento do goleiro já mostra que é dele. Olha lá nas costas, ó. Thiago não pula. Olha onde está o Rocher. Vitão não alcança. Por isso que o Inter está onde está. Esses jogadores que eu tanto elogiei aqui, inclusive sou muito criticado, porque eu não gosto de citar nomes. Eu fui jogador e citar nomes é muito ruim. É muito ruim porque traz um ódio, todos têm família e as pessoas que estão escutando, elas partem para a violência. Então, eu não vou citar nomes assim diretamente. Então, eu sempre dou um panorama de um geral. Aqui é uma falha do Rocher, né? Aqui eu não estou inventando nada, mas mostra por que o Inter vive esse momento. O Thiago dá meio que uma escorregada, perde a passada, não pula, gol. Ninguém trombando, ninguém brigando, ninguém, sabe? Falta. Falei aí de 3 lances do São Paulo com 10 minutos, e os 3 o São Paulo está finalizando sem pressão nenhuma. É muito bom jogar contra o Inter. O Inter bateu o recorde, né? Nossa defesa que foi já, jogadores já sendo pedidos na seleção. Hoje a nossa defesa bateu o recorde de gol sofrido do Inter na história do Campeonato Brasileiro. Ó, de novo, ó a facilidade, ó. É tudo muito fácil, ó. Tá tudo, ó, jogador pedindo, o Inter correndo desorganizado, ó. Fácil, ó. Tempo para pensar, ó, sozinho, ó. Tu vê? Não, ninguém chega, tá sempre longe. Olha o passe que o cara dá. O que é isso aqui? Cara, o cara tá confortável, os caras estão tirando onda. Com 23 minutos, os caras já estavam tirando onda. Aí uma boa saída do Rocher. Era isso que ele tinha que ter feito ali, ó. Sai com tudo, tu é goleiro, tu é bom. Falta de confiança. Rocher era nítido que estava com muito medo no jogo. Aí a primeira jogada do Inter, e aqui vai muito na escolha tática do Abel. Entende? Se o Inter não toma o gol, o jogo ia ficar bom. Porque o esquema tático que o Abel organizou, ele estava muito bem pensado. O que acontece é que os jogadores não executaram. Isso aí o treinador não tem culpa. Mas qual era a ideia do 3-6-1? Ter 3 zagueiros, Bernabé e Aguirre virarem pontas. Vitinho como 9, vindo buscar a bola, trazendo a zaga e espaços do lado para o Bernabé e para o Aguirre cortar linhas. Olha o que aconteceu. Exatamente o que foi dito. Olha o Vitinho, ó. O Vitinho está aqui, ele traz esse zagueiro.
Olha quem está cortando linha. Bernabé, porque ele já não tem tanto aquele apelo defensivo. Passe maravilhoso do Alan Patrick. Bernabé fez tudo certo. Bernabé fez jogada de atacante, driblou, chutou como tinha que chutar. Mas quando a fase é ruim, gente, acontece isso. Olha isso aqui, ó. Olha o desespero. Porque provavelmente isso foi uma jogada ensaiada pelo Abel. E não estava impedido, ia ser um golaço, ó. Vitinho trazendo a marcação, Bernabé cortando, passe perfeito do Alan Patrick. Vamos ver. Ó. Bom domínio do Bernabé, bom drible. Até cortaram. A fase do Inter é tão ruim que até cortaram. Uma chance de gol que mudava tudo, ó. 1-1, a coisa se reorganizava de novo e bola para frente. Vocês viram isso? Sabino dando um chapéu no Aguirre. Aqui depois ele foi cruzar, né? Foi uma bola que saiu errada. Ah, ele mesmo mostra. Mas a jogada é impressionante. E depois o Inter começou a jogar. O Inter começou a ficar um pouquinho mais a bola. Apesar do jogo burocrático, do jogo ruim, eu até falei na transmissão que, poxa, se o Inter levar o jogo com 1-0, me dá esperança. Dentro do que produziu. E acabar 1-0 o primeiro tempo, opa, Abel conserta ali, né? Confiar no Abel, vamos para dentro, que vai dar para virar esse jogo. Ou pelo menos empatar. E aqui mais um lance, né? O do Alan Patrick, uma falta. Não assustou tanto assim, né? Mas foi mais um lance de gol para o Inter. (44), mais uma bola parada. O Inter mais ou menos organizado aqui. A bola foi direto no gol. Uma defesa boa, tranquila, nada demais. Mas o jogo se encaminhando. Aqui eu estava com medo, pelo amor de Deus, não sai o segundo gol. Não sai o segundo gol, tem que acabar assim o primeiro tempo, aí o Abel conserta isso. 44 minutos. E aí acontece isso, ó. Nada demais, Ferreirinha deitou e rolou. Viu? Sem pressão, vê? Sem pressão, domina, chuta. Jogador profissional que não tem pressão, dificilmente ele vai errar. O que faz um atleta errar é a pressão. Ele tem que pensar rápido, executar rápido, ó. Uma virada de jogo, a casquinha nítida, ó, esse jogador já sabe que tem um aqui, uma casquinha, Juninho não ganha, até mesmo sendo maior ele não ganha. Olha a tranquilidade, ó. Aí ó, já é um Inter bagunçado a ponto do Bernabé voltar a ser lateral, não era essa a ideia. Caixão, aqui matou o Inter. O São Paulo não faz força nenhuma para fazer gol no Inter. O São Paulo nem jogou bem. O São Paulo não fez um jogão, não. O São Paulo jogou bem comparado com o São Paulo do Fluminense, que tomou 6-0. Olha aí, ó. 2-0. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu jogava no Cruzeiro com o Mano Menezes, uma vez ele falou assim, ó, às vezes vocês têm que saber perder. O que ele quer dizer com isso? Se for para perder, perde de 1, de 2, não perde de 5, não perde de 3. Porque as consequências são muito maiores. São os mesmos 3 pontos, mas as consequências de tu perder de 2-1, 1-0, e tu perder de 3, 5-1, é muito diferente. Você joga talvez uma temporada por água abaixo perdendo um jogo assim. Confiança vai lá para baixo, todo mundo criticando. E principalmente na fase que o Inter está, o Inter simplesmente jogou por água abaixo, nesses 2 últimos jogos, um dos maiores trunfos que o Inter poderia ter para se livrar, para se livrar do rebaixamento, e é uma coisa que vai pesar muito, o saldo de gols. O Inter tomou 10 gols, o Inter tomou 8 gols em 2 jogos. O Inter perdeu 7 gols de saldo. Hoje o Inter está com menos 15. Para vocês terem noção, o Fortaleza tem menos 13. Daqui a pouco o Inter vai empatar em tudo com o Fortaleza e vai perder no saldo de gols. Por isso eu trouxe aqui a fala de um treinador que me ensinou muito, que hoje treina o rival, o Grêmio. Às vezes tem que saber perder. Às vezes tem que saber perder. E aqui um 2-0. Ó. Time abatido, time completamente morto dentro de campo, um time sem vontade, né, como o Abel falou. Uma tristeza. Pois bem, vamos lá, 2-0. Conserta no intervalo, tem até os 20 minutos ali para achar um golzinho, até os 30 do segundo para achar um gol, depois pressão, daqui a pouco empata o jogo.
Mas não. Lembra contra o Vasco, quando o jogo volta? É inadmissível um time tomar um gol assim. Ó. Esse é o gol mais peladeiro que eu já vi. É um dos piores gols que eu já vi o Inter tomar. O São Paulo simplesmente brincou. Tirou os jogadores para nada. O gol é covardia. Ó, espaço, não dá bote, Ferreirinha, isso aqui tá tirando onda, tá com confiança. Ó, confiança, ninguém dá bote. O outro passa sozinho, ninguém dá bote. Isso aí, com certeza, conhecendo esses jogadores do Inter, eles devem estar com vergonha. Se eles veem o vídeo, se eles veem as notícias, eles estão com vergonha. Esses jogadores já jogaram muita bola, mas já jogaram muita bola. E fase ruim tem, todos passam por fase ruim. Mas é como tu lida com a fase ruim. Tu lidar bem com a fase boa, barbada, né? Tá uma maravilha. Mas como tu vai lidar com a fase ruim? Meu Deus. Olha o Vitão aqui. Tipo, cara, que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Se botassem jogadores sub-15 aqui, não aconteceria isso. O que o Luciano faz com o Rocher? Isso aqui... Por isso que o Inter está, bem dizer, na segunda divisão. É por isso. Por isso. Isso aqui não existe. E volto a dizer, eu já fui eu sou um dos caras que não sou de criticar, mas a fase do Inter, ela tá tão brava que se eu não tivesse mostrando a realidade aqui, nem você aí ia estar acreditando. Eu jogaria por água abaixo tudo que eu faço aqui todo dia. E eu tenho que mostrar a realidade. A realidade é essa. Tomar gol de cavadinha dentro da pequena área com um passe no chão, isso não existe. A verdade é que hoje o Inter merece tudo que ele está vivendo. E aqui eu nem quero botar a direção, não quero falar direção nada. Isso aqui são os jogadores, gente. Isso aqui é atitude. Isso aqui não tem esquema tático. Isso aqui não é esquema tático, isso não é isso é o básico do básico. Um sub-15 não tomaria um gol desse. E, poxa, 3 minutos do segundo tempo, São Paulo nem chegou a pressionar. Nem chegou a pressionar, o Inter morto dentro de campo. Olha aí, ó. Olha isso aí, olha o desespero. Aí começa a dar medo de não tomar goleada, porque tudo é fácil. Isso é uma boa defesa do Rocher. O jogador chuta em cima dele, é uma boa defesa do Rocher. Aí depois o Inter começa a jogar. E aqui eu já estava rezando para o Inter fazer um gol. Porque um gol, na questão de saldo de gols, vale muito. Vale muito. E aí o Inter começou a jogar, né? Aí o Rafael começou a ser um dos melhores em campo, fazendo as defesas. O Bruno, um dos poucos que eu vi chamando o jogo para ele, pegando, tentando, errando, mas indo atrás de novo. Um dos poucos. E claro, né, contra o Inter tudo isso aí é gol, né? Tudo isso aí vai lá dentro do gol. Aí já o Inter, olha isso, ó. Inter em cima, já mais fazendo o São Paulo. Claro, São Paulo baixou, tá? São Paulo baixou muito. E aí ficou esse jogo feio, assim, ó. Borré, cabeçada do Borré. Aqui uma das poucas vezes que o Alan Patrick pegou uma bola de frente, podendo atacar. Pode ver, ó. Mais uma grande defesa. Gente, se o Inter fizesse um gol aqui, vai na minha, mudaria muito para a próxima rodada. Mudaria muito, ia ter melhorado muito. Ferreirinha deitando e rolando, um chute, uma defesa tranquila. Isso é uma defesa tranquila. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é fazer assim, ó.
é bater na cara dos jogadores. Né? Essa é uma das coisas que mais irrita o rival. Tipo, no caso, deveria irritar o Inter, é um jogador fazer isso aqui, ó. Olha a facilidade, olha quantos jogadores tem do Inter aqui, ó, passivo. Olha o que esse jogador faz e olha o que acontece. Sozinho, ó. Sozinho. Como que um cara, tem 5 jogadores do Inter, como que um cara sai sozinho? E olha o deboche desse cara aqui. Olha o deboche desse cara. Ele virou a cara. Isso é covardia. Isso é covardia. O torcedor não merece. Atletas, pelo amor de Deus, honrem o próximo jogo. Honrem, por favor. Vençam por vocês. Vençam pela família de vocês. Para vocês chegarem em casa assim, ó, de dever cumprido de trabalho. Porque assim, uma coisa é perder. Outra coisa é como perde. Em 4 dias do Abel, parece que acabaram com o Abel. A coletiva do Abel estava morto. O Abel estava cansado, o Abel estava destruído. 4 dias. E o Abel falou, atitude, vontade. Eu acho que o Abel nem tinha que ter ido para a coletiva. É covardia o Abel ter que estar dando explicações de coisa como se fosse dele desde o começo. O Inter está onde está, porque o pessoal não está sabendo lidar com toda essa situação. Beleza, gente? Aqui, muito irritado, mas mostrando o que eu vi ontem, triste. São Paulo 3, Inter 0, fora o baile. Tá bom? Se inscrevam no canal, estejam com a gente, porque nós vamos estar aqui sempre fazendo análises dos jogos, principalmente do Colorado. Valeu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, fiquem bem. E, ó, paz no fim de semana. Paz no fim de semana. Valeu? Tchau, tchau.